Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal, todas as terças e quintas, às 8h30 da noite, às 20h30, para o nosso encontro Quarto Sem Medo. Sequência de lives, de encontros, onde nós vamos tocar no assunto, desenvolver técnicas, apresentar dicas, assuntos pertinentes para que tu se torne um cabeleireiro referência em cortes de cabelo. Vejo o pessoal chegando, muito boa noite, galera. Fico feliz de... Ângela, seja bem-vinda. Patrícia, boa noite. Flávio, meu amigo, a Kelly tá chegando. Terça-feira, feriadão, aliás, de Nossa Senhora Aparecida, Dia da Criança também. Daqui a pouquinho meus filhos vão aparecer aí, hoje ainda mais, né? Estou bem feliz porque hoje eu pude compartilhar com vocês também uma live que eu fiz com o meu filho menor. Deixei gravada foi sexta-feira. Eu voltei de viagem, nos encontramos quinta à noite, todos nós aqui. E fazia uma semana que eu estava longe, estava em Goiânia. E aí ele nem foi para a escola, meu filho menor quis ficar todo dia comigo. E aí ele me viu fazendo a live e falou: pai, eu quero fazer uma live contigo. Então vamos fazer, filho. Ele ficou super feliz. Eu postei ela hoje e daqui a pouquinho provavelmente ele vai aparecer aqui de novo. Ainda mais que hoje é Dia da Criança. Seja bem-vindo, Rudy, meu amigo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um assunto muito legal. Eu preparei um pouquinho de um material aqui atrás do quadro, as minhas bonecas, para que a gente fale um pouquinho sobre texturização. A texturização, ela vamos supor assim, é a decoração do corte. Tu ser um profissional cortador que sabe texturizar com consciência, já te dá um diferencial. A primeira questão, no nosso outro encontro, a gente conversou um pouquinho sobre as questões das estruturas. Nós vamos rever e falar muito mais sobre elas, demonstrar todas as questões de linha, graduação, camada, tudo isso nas bonecas, em pessoas, porque nós temos um caminho longo pela frente, muitos encontros, e eu quero sempre poder levar o melhor para vocês. Hoje eu escolhi textura, porque a textura ela gera um pouco de curiosidade. A primeira questão que nós temos que compreender é saber construir boas estruturas. Isso é fundamental. Construir boas estruturas de corte vem do domínio da técnica, do domínio das ferramentas, do domínio do corpo, entendimento das técnicas, para que tu possa conduzir com tranquilidade durante todo o corte, os dois lados da cabeça, sem criar variáveis, enfim. Construímos. Legal. Vamos decorar? A decoração é muito a tua assinatura. Nos meus trabalhos, nos meus cursos em sala de aula presencial, eu gosto de apresentar o máximo possível de técnicas de texturização. Mas são tantas, claro, não tantas assim que não dá para passar num curso, mas eu preciso escolher algumas que fazem realmente a diferença na vida do profissional. E eu tenho duas técnicas que já no primeiro módulo dos fundamentos do meu curso de corte, eu já começo a trabalhar com as pessoas. Com todos os colegas, todos os profissionais que participam do meu curso, que é o Deep Cutting. O Deep Cutting, ele tem um papel fundamental, ele entra na minha vida num momento muito importante, no ano de 2005, através de um grande professor meu, que é o Hamed Bin Ammar, onde ele me explicou a forma como ele construía o corte, que ele já me gerava uma admiração, e depois me contava o que fazia depois do corte. Ou seja, ele cortava e depois recortava todo o cabelo numa técnica que na época, em 2005, eu nunca tinha visto alguém trabalhar daquela forma. Estamos falando de alguns anos atrás, certo? Observei o resultado na hora e comecei a praticar. E essa técnica, ela é tão importante na minha vida e eu gosto de compartilhar nos meus cursos porque ela realmente muda resultados.
ela acomoda o corte. Não estamos falando de todas as texturas de corte, estou falando principalmente de cabelos que são escovados. Nós teremos muitos encontros e alguns eu vou preparar com muito carinho para vocês, para todos nós juntos, sobre cabelos cacheados, cabelos com um caracol menor, uma curva maior, uma ondulação e qual a melhor textura para esse tipo de cabelo, qual a melhor texturização para finalizar os cortes. Na técnica de hoje, eu preciso escolher uma delas para começar e ter até um banco de imagens, de informações para que vocês possam depois também assistir novamente e entender toda a mania de raciocínio. Nós vamos começar hoje com Deep Cutting, tanto na parte de teoria, o que ele é importante, como ele se aplica e também a demonstração nas bonecas. E depois pretendo conversar um pouquinho com alguém, de repente, se alguém estiver disposto aí de aparecer conosco para trocar uma ideia, para finalizar nossa live com a participação de um dos nossos colegas que está aí assistindo, ou a tua participação que está me ouvindo agora, tá? Deep Cutting, no começo, ele parece um pouquinho complexo, né? Porque vocês lembram de um dos nossos encontros, onde eu trabalhava muito e demonstrei aqui as questões da posição da tesoura, Para trabalhar a texturização com Deep Cutting, eu preciso ter uma estabilização muito grande dos dedos. Não posso e não é recomendado que eu abra as duas lâminas da tesoura. Eu preciso trabalhar com uma lâmina só. E para isso, eu preciso muito do polegar, mexendo. Se eu entrar com o polegar muito para dentro do anel da tesoura, eu já vou começar a mexer como se eu estivesse cortando papel. E as duas lâminas mexendo, vocês vão ver que ao invés do Deep Cutting, a chance de eu criar um picotado é maior. E uma coisa é muito diferente da outra. Tá? O Deep Cutting tem um acabamento distinto e vocês podem imaginar que eu, como educador de corte, seria muito mais fácil apresentar uma técnica que realmente fosse, por exemplo, bombril, 1001 utilidades. Ou seja, Paulo, passa essa, serve para tudo. Pega uma tesoura dentada, serve para tudo. Pego despontado, serve para tudo. Aí que está. Cada tempero tem o seu sabor, cada perfume tem o seu, cada flor tem o seu aroma. E essa sutileza, essa percepção do sutil que entrega resultados diferenciados. Então eu jamais posso confundir Deep Cutting com um picotado, ou principalmente se eu abrir demais a mão mexendo as duas lâminas. Eu preciso estabilizar uma mão só. E antes de eu mostrar um pouquinho aqui na boneca, eu preparei, vocês recordam, quem não estava numa das nossas lives, preparei um cenário também para que a gente possa observar o Deep Cutting em ação. Então, eu vou inverter a minha câmera e vocês que estão aí na casa de vocês vão poder acompanhar do outro lado um pouquinho dessa demonstração rápida da forma como o Deep Cutting trabalha no cabelo, só que vamos fazer isso no papel. Deixa eu inverter a câmera para vocês. Com licença, câmera. Legal! Temos cenário! E aqui estão os personagens. Hoje é dia da criança, eu poderia até fazer uma conversa entre um teatro de fantoches entre a tesoura falante e o papel. Mas vamos trabalhar direto agora. Hoje vocês aceitam uma brincadeira que é dia da criança, a gente tem que ser feliz também, né? Muito bem. Olha lá, essa está representando a mecha de cabelo que eu estou segurando na mão. Quando eu trabalho com Deep Cutting, eu não seguro a mecha muito rasinha, porque senão eu não vou criar o que a técnica me propõe. Eu preciso que o cabelo fique pelo menos 2 a 3 dedos fora da minha mão, tá? Fora da pegada do papel. Agora o papel, mas representando aqui uma mecha de cabelo. Vamos lá. A tesoura precisa entrar paralela aos fios. Vocês conseguem imaginar que aqui tem todos os fiozinhos desenhados para cima, certo? Muito bem penteados. E a tesoura vai lá e ela vai fazer um corte profundo, tá? Profundo, sempre paralelo aos fios.
O que a gente tem que cuidar? Se eu não entrar paralelo aos fios, eu vou criar um picotado. E isso também é possível, é uma técnica de texturização que eu gosto também, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos voltar aqui o papelzinho e vamos trabalhar com o dip de novo. Olha lá, ó. Um corte profundo. Com habilidade, tu vai começando a ganhar velocidade. Percebe que o que eu vou criando é um afinamento da forma. Eu não mudo o final do corte. Olha lá, o corte continua igual. Vou usar um papel mais novinho para que a gente não se confunda com a parte de baixo já feita. Vamos fazer de novo. Vou até pegar uma outra tesoura. Quem curtiu aquela tesourinha, ó, naquele nosso encontro, tá aqui ela de novo. Vamos lá. Picotado profundo, corte profundo, deep cutting. Olha lá, ó. Sempre paralelo aos fios. E vai treinando e vai aumentando a velocidade. E vai aumentando a velocidade. Quanto mais tu trabalhar, mais leveza. Quanto menos tu trabalhar, mais separado as seções, maior espaçamento, menos leveza. Quanto mais leveza, repete o movimento o máximo de vezes possível. E cuidado para não ocasionar este tipo de resultado. Isto é um picotado. Curtiram um pouquinho da apresentação teórica das tesouras? Fiquem tranquilos, as minhas tesouras, algumas delas são para isso. A gente usa nos cursos para cortar linha, para cortar papel, né? Cabelos de boneca, então não se assustem que a gente usou esse nosso material também para demonstrar para vocês. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera lá do nosso quadro para que a gente possa enxergar também mais um conceito antes de irmos para a boneca. Me permitam. Curtiram o papel e o nosso cenário, galera? Olha lá, ó. Fica mais fácil, né? Fica no olhar de vocês. Isso é uma coisa que eu me preocupo. Que é como se tu estivesse olhando a tua mão trabalhando, o polegar mexendo, os dedos estabilizados. Dessa forma, eu tenho essa preocupação para que a apresentação fique sobre a tua ótica, para que haja entendimento. Senão, às vezes, ao contrário, a gente não consegue gerar um entendimento nem passar a informação que a gente quer passar. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Vai balançar um pouquinho a imagem. Legal. Claro que vocês sabem que as questões... Eu estou com a câmera invertida, então a letra lá está invertida. Vamos trabalhar da melhor forma possível. O que nós temos aqui? Ó? Uma representação do quadro magnético de uma posição de corte. Então, nesta parte aqui que vocês estão vendo nessa projeção, vou até tirar a palavra deep cutting, deixar aqui embaixo, que é o nosso assunto da noite, né, de hoje, do nosso encontro. Se eu analisar, ele foi cortado direcionado para cima, deixando o fio de cima menor que o de baixo, criando camadas. O deep cutting, ele precisa ser feito na linha que o corte foi criado. Ou seja, eu crio a estrutura do corte, eu seco uma escova leve, vou buscar aonde o cabelo foi cortado e é naquela posição que eu vou trabalhar. Mais um exemplo. Nesse outro exemplo aqui, ó, em relação ao fio de cima e ao fio de baixo. O fio de baixo agora está mais curto do que o fio de cima. Então isso em relação à cabeça é uma graduação. Se eu fosse posicionar, eu vou construir o corte lá em graduação, seco, escovo, vou buscar o corte. Sempre buscar o corte. Não mude a posição, porque senão tu vai trabalhar o deep cutting e vai mudar um pouco, inclusive, da forma do corte. Pode mudar a graduação, se a mecha andou, se ela estacionou, pode criar um dentinho. Vá sempre buscar o movimento do gráfico do corte. Por isso o entendimento da construção, para depois decorar com consciência. Aqui eu tenho um outro exemplo. Uma projeção direcional para horizontal, né, para o lado.
representando nessa parte da cabeça uma camada convexa, ou de cima igual ao de baixo. Mesma coisa, se eu tivesse cortado o cabelo na construção deste jeito, ó, olha lá, ó, cortei aqui deste jeito, igual tá lá as bolinhas, ó. Eu seco, ele vem ao seu caimento natural, depois eu volto e encontro a posição, e é ali que eu faço o deep cutting. Se eu tivesse feito, ó, graduado, olha lá, ó, cortei o cabelo, de cima maior que de baixo, graduei, soltei, ele está úmido, eu seco. Ao secar, pego uma porção pequena, encontro o corte, posiciono os meus dedos, deixo mais ou menos uns 2 a 3 centímetros para fora, lá, ó, e faço o deep cutting. Se eu tivesse feito aqui, ó, camada, certo? Plano para cima, corta, solta, seca, projeta de novo, deixa uns 3 centímetros e faz a técnica que nós demonstramos no papel. Vamos lá. O que acontece? Vamos imaginar que essa aqui é a forma. Essa é a forma, a posição como colocamos os nossos dedos. Então, mesmo que o corte tenha sido feito num picotado, isso já vai suavizar um pouquinho a textura. O deep cutting, se a mulher, se o homem, enfim, se o cabelo, vamos falar assim, né? Se o cabelo é escovado de vez em quando, e principalmente hoje em dia, em tempos atuais, fala baixinho aqui, se ele tem progressiva, essa técnica do deep cutting cria acabamentos tão leves e fluidos que você retira todas as marcas do corte. Então, o deep cutting bem feito, ele remove toda a marcação do corte, ele dá movimento, encaixe, leveza e possibilita a mulher ou o homem conseguir se arrumar com mais facilidade no seu dia a dia. Textura é entregar aquilo que o cabelo pede. Na verdade, quem pediu foi a cliente. Nós vamos entender, vamos perceber o que ela quer de resultado e vamos entregar através da estrutura e da textura. Mas entregue o que o cabelo pede. Se tu tens uma mulher, um homem, um cabelo que tem muita queda, afinamento, provavelmente na ponta não vai precisar muita texturização. Ele já está assim pela natureza. Muitas vezes temos cabelo desse tamanho, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e aquela ponta fica ralinha. Então eu não vou cavocar demais na textura e nem fazer muito deep cut. Textura é bom senso. Textura é sensibilidade. É o artista falando. É o decorador de interiores entregando o melhor resultado para aquele cabelo e não numa produção em série. Jamais. O que o deep cutting faz na estrutura é suavizar aquela linha densa, marcada, mas bem construída. Ele vai criar, deixa eu até trocar de caneta para ficar mais visível. Ele vai criar como se fosse um leve arranhado. Mantendo a figura do corte, a técnica escolhida. Se linha, faz isso aqui embaixo. Faz o deep cutting, olha lá a técnica de linha. Fio de cima, maior que o de baixo e encobrindo totalmente. Como é que eu vou posicionar esse cabelo para fazer deep cutting se ele está com uma base, uma marcação, ou é um cabelo muito maçudo, fica grosso tipo essa caneta assim de lado, né? Fica muito. Se a cliente gosta, ok, fechou, tá todo mundo feliz. Mas se tu queres dar um acabamento um pouquinho mais chanfrado, mais encaixado, faz o deep cutting na linha, lá no seu caimento natural. Seção por seção vai buscar a mecha. E aí, só vou abrir um pouquinho para poder desenhar aqui. Ó. Ele vai criar uma leve suavidade, mas na posição do corte. Olha que bacana com o quadro, como a gente pode brincar, utilizar ele para aprender, para trocar informações com vocês. Camada e o exemplo do deep cutting. Graduação e o exemplo do deep cutting. Camada convexa, de cima igual de baixo, e o exemplo do deep cutting. E até na linha deu para mostrar tudo isso. Então o que acontece? Se eu definir que eu teria graduação,
eu vou buscar essa graduação para realizar a texturização em deep cutting. Paulo, mas tu mostrou lá em cima, e se ela fosse mais para baixo, como se fosse um Chanel, uma nuca batida? Mesmo raciocínio. Olha lá. Fio de cima, fio de baixo. Se eu tenho graduação, opa, deixa eu virar um pouquinho aqui. Aí, pronto. Fio de cima, fio de baixo. Se eu tenho uma nuca mais curta, eu preciso da mesma forma, ó, ir buscar e respeitar o formato do corte. O que acontece muitas vezes com texturização é que as pessoas batem tanta tesoura de dentes, principalmente, e rasgam tanto o cabelo, que mudam a figura, a estrutura do corte. Vou dar um exemplo aqui neste caso. Se eu trabalhar com inteligência, conhecimento, com a técnica, eu vou suavizar o cabelo e vou manter, quando ele vem para o seu caimento natural, uma graduação. Fio de cima maior que fio de baixo, criando esse tipo de expansão. Quando eu afundo demais a textura, quando eu afundo demais a textura, sem perceber o que eu estou fazendo, eu posso avançar e olha lá o que acontece. Muitas vezes eu posso criar quase um comportamento de, se eu marcar os comprimentos internos, ó, deixa eu marcar com o dedo assim. Agora vou conectá-los, ó. Vocês percebem que internamente eu criei uma camada igual. Muitas vezes posso criar até uma camada que cresce. Primeiramente, não vou dizer que isso é impossível de fazer. Nas minhas primeiras lives eu conversei com a minha amiga Luana Bossardi, minha grande amiga, que numa das primeiras vezes, ou a primeira vez que ela me viu cortar um cabelo, eu construí uma camada e dentro da camada texturizei em graduação para que houvesse um empilhamento e uma altura em uma certa parte da cabeça. Bom, isso é consciente, isso é um desejo meu para aquele design de corte. O que eu não gosto é que as coisas aconteçam, por exemplo, aí tu olha, spray, ó, spray Salvador, cera salvadora, show, ring light, e ela vai para casa. E aí? A verdade está em casa. A verdade está quando a tua cliente chega em casa, lava, seca, sozinha. Então, nós precisamos ter a certeza que a nossa estrutura está muito bem construída, principalmente quando a gente vai fazer pranchas ou escovas mais lisas. Tá? Se uma mulher, cliente minha, ela usa o cabelo amassado, mas vez ou outra, ou com certa frequência, ela escova, eu, Paulo, no dia do corte, peço a gentileza e falo que preciso escovar para dar o acabamento. E fazer deep cut. Porque isso garante para mim a tranquilidade de quando ela vai para sua casa, consiga no polimento da escova ter uma forma suave, o encaixe entre as partes, curvaturas do crânio, densidade, e também fique bonito quando ela usar ele de outra forma. Mas se ela escova, eu prefiro no dia do corte finalizar a escovação com ele, finalizar o corte com uma escovação, para que eu consiga perceber aonde o cabelo está me pedindo textura. Ou seja, eu corto, eu crio essa linha aqui, mais marcada. Eu seco e eu personalizo ele e deixo ele pronto. Se aquela minha cliente naquele dia ela quer realmente usar ele cacheado ou amassado, mas eu sabendo que ela com muita frequência escova, faço a escova, finalizo, volto ao lavatório,
Volto para a cadeira, procedimento padrão de caixa, difusor, cabelo pingando, sessão por sessão, produto, fitagem, com calma, conversando com o caixa, difusor, pronto, todo mundo feliz. Por isso que cortar cabelo, eu não sei como a gente consegue fazer tão rápido, assim, marcar a agenda como se fosse consulta médica de 5 em 5 minutos. Nós reclamamos quando somos atendidos assim, de 5 em 5 minutos, onde alguém chega e olha para ti assim, o sintoma é isso, faz esse exame, nem encosta, nem conversa contigo, não te atende. Então o corte de cabelo, como você sabe a minha opinião, ele é uma roupa, ele veste a parte principal de uma pessoa, que é o rosto, aquela que lhe dá identidade. E nós temos que entregar uma roupa bem alinhada ao corpo do dono daquele cabelo, né? Para que ele se sinta bem confiante, ela se sinta bem confiante no dia a dia. Então, ficou claro as questões? A gente trabalhou polegar, somente ele, somente ele, somente ele. Olha lá. Somente ele, somente ele. Olha a lâmina. Vamos vir de lado. Não vou inverter que o meu painel está longe, então vamos ficar assim, ó, tá? Fazer um fundo melhor para vocês, espera aí. Aê, agora sim, agora sim, agora sim. Ah, fechou. Lá mexe no cabelo. Eu vou trabalhar com deep cutting, ó. A lâmina de cima é que passa. Ela passa, ela passa, ela que passa, ela que passa. E aí tu vai pegando mais velocidade. Ela que passa. Deep cutting. Vamos mostrar agora um pouquinho no cabelo isso, tá? Vou afastar aqui a câmera, talvez ela trema um pouco. Estão curtindo o nosso assunto, galera? Tá legal? Luana, boa noite. Olha que eu tô atento agora. Cheguei bem na hora que tu mandou um aceno para mim. Minha amiga Luana Bossardi, tô aqui no assunto, Luana. Estamos falando sobre textura, aplicação da textura nas posições do corte, e o assunto hoje é deep cutting. E falava sempre a ideia inicial da textura é respeitar a figura do corte, a estrutura, não avançar. Primeiro, tu dá o primeiro passo. Vocês já me ouviram falar, por exemplo, que como se fosse uma obra, primeiro você levanta a parede, depois vem massa grossa, massa fina, massa corrida, vem tudo que precisa, depois vem papel de parede, depois vem luzinha. Nós temos que entender a ordem do corte e o quanto cada textura vai representar em resultado. Às vezes precisa só de uma, às vezes precisa de duas ou três, precisa de canais, precisa de slice, precisa de despontar. O importante é tu ter todos esses aplicativos baixados lá na tua mente. Conhecimento destrói medo, conhecimento destrói insegurança, conhecimento liberta, independente do problema que surgir. Falamos de problema, desafio. Em qualquer cabelo que surgir na tua mão, tu vai lá, abre o aplicativo, que já está baixado, né? Já está lá no teu HD interno. Abre o aplicativo da textura, da posição, das dicas que a gente passa, de todos esses segredos que são compartilhados e serão compartilhados sempre no nosso curso presencial e também no nosso curso online, em uma riqueza de detalhes que vocês podem ter certeza que vão se surpreender, tá? Eu vou fazer um pouquinho aqui no cabelo para a gente poder entender todo o nosso discurso, do papel, do quadro. Deixa eu erguer minha modelo. Aí, muito bem. Eu de longe já não enxergo legal, já vou chegar aí depois eu vou bater um papo com vocês, depois que eu terminar as bonecas, tá? Pois bem, se nós falamos que deep cutting é feito na estrutura do corte, nós temos que saber que tipo de estrutura fizemos nesta moça aqui. No caso da nossa modelo, o que nós temos? Fio de cima,
menor que o fio de baixo, camadas. Então, se eu criei o corte nesta posição, eu vou fazer o deep cutting na mesma posição. Olha lá. Vou baixar um pouquinho a mão para fazer fundo aqui com a minha camisa, tá? Se eu não pego o quadro branco lá, não fica legal. Aí dá pra ver. Isso é uma coisa que deep cutting permite, tá? Ou seja, eu vou buscar o corte, mas eu posso relaxar a mão e mostrar para minha mão direita ou esquerda para que ela trabalhe, olha lá, com liberdade. Uma, sempre 2 vezes no mínimo. As 2 vezes já é legal. Solto os fios que foram cortados, mostro a mão esquerda para a direita, a mão direita para a esquerda, dependendo da mão que tu segura a tesoura. Abro a tesoura grandona, bem grandão a lâmina, e deixo a lâmina passar pelos fios. Pronto, mais uma seção. O grande detalhe das texturas é tu não juntar uma seção na outra. Não faça isso. Esse cabelo já está resolvido. Guarda ele. Pega o próximo. Lá na linha de corte. Está bem cortado, mas está denso. Então eu posso também descobrir qual a melhor tesoura para que eu faça esse movimento. Eu, por exemplo, tenho algumas preferidas para fazer o deep cutting. Essa aqui é uma delas, tá? Eu acho ela mais doce. Uma vez num curso o pessoal deu risadas. Paulo, como assim tesoura doce? Ela é doce, ela é suave. Fiz uma vez, solto os fios, sai fios, ó. Tá no corte, relaxa o braço se precisar e mostro para a mão direita. Vejo só o polegar. Quanto maior a tesoura, mais profundo é o golpe, ou seja, mais leveza na ponta. Mas mesmo com uma tesoura maior, eu posso escolher aproximar o dedo um pouco mais da ponta do cabelo. Isso é uma escolha minha. Eu posso deixar ele bem para fora e trabalhar em técnicas um pouquinho mais avançadas do deep cutting, que tem momentos para a gente conversar sobre isso. Vocês conseguem observar lá no quadro branco, ó, olha, que se assemelha muito ao desenho que eu fiz aqui. Tá vendo? Olha lá, a estrutura do corte e depois com o canetão azul eu suavizei a linha do corte. E aqui está acontecendo a mesma coisa, ó. Eu tinha uma linha densa, deixa eu guardar o pente aqui melhor, e tinha uma linha mais densa e eu suavizei. Então isso gera um encaixe, não é um afinamento do corte, é o polimento da peça. Ela vai para o lugar, o cabelo se vai, tu não vê uma marca, independente da figura do corte, da técnica. Mesma linha, mesma graduação, camada igual, convexa ou camada que cresce, côncava. Sempre esse movimento suave de encaixe entre uma seção e outra, deep cutting, vai te entregar. Mais uma seção. Opa, veio um pedacinho da franja junto. Vou pegar só esse aqui. Mas se veio junto é porque ela está querendo ser cortada. Então já vou cortar junto, não tem problema. Tirar o ponto. Pronto. Resolvido. Vamos lá. Busco aqui. Olha lá. Lá. Isso. Vou deixar mais raso agora. Ó. Mais profundo agora. Vocês notaram que os meus dedos, eles podem segurar a seção igual ao corte, e se eu achar que ele está muito amontoado, eu faço um leque com os dedos. E aí eu vou mostrando a mão esquerda ou a direita, independente da mão que tu segura, para a mão da tesoura e abrindo o cabelo eu tenho mais acesso a ele. Isso também é uma forma de fazer. Faz mecha por mecha e tu vai perceber os teus cabelos, meu amigo, muito mais leves do que aonde tu não faz. Onde tu não faz, ele vai ficar mais maçudo, mais difícil de obedecer a escova. Ele vai ficar lindo com Babyliss, maravilhoso. Spray. Mas se a cliente faz isso em casa e ela curte,
Show de bola, tá certo. Agora, se a verdade dela é um cabelo que ela seca sozinha, ela tem uma escova rotativa, ela precisa de praticidade, ela gosta de movimento, entregue a verdade do dia a dia, mais do que a fantasia. Faça a fantasia. Entregue isso também. Mas tenha certeza que no dia a dia ela vai estar feliz da mesma forma que ela está sendo no salão. A mulher, cabelo bem cortado, é um cabelo que a cliente consegue se arrumar sozinha. É quando ela é um outdoor ambulante. Lembrem disso. Fiz do lado da boneca, agora eu vou fazer um cabelo um pouco mais curtinho, tá? Para vocês verem. Aqui, aqui, aqui. Deixa antes de eu começar essa boneca curta, deixa eu dar uma observada aí quem que chegou aí na galera. Estão curtindo, galera? Terça-feira, feriadão, vocês aí no sofá ou na cama, assistindo, espero estar ajudando com uma informação pertinente. Se vocês estão curtindo a live, printa ela, compartilha para que mais pessoas saibam que toda terça e quinta a gente está aqui trocando informações, contando detalhes que são enriquecedores para a nossa profissão. Tá? São detalhes que a gente não esconde, que a gente entrega para que o cortador, o cabeleireiro seja realmente reconhecido, seja respeitado. E o nosso objetivo é que tu seja uma referência em cortes de cabelo. Esse é o nosso objetivo. E corte sem medo. Sem medo. Vamos pro cabelinho mais curtinho aqui, ó. Cabelo curto é a mesma coisa. Paulo, mas vai fazer deep cutting em cabelo curto? Sim. Curto assim eu faço. Inclusive eu vi, antes tinha uma grande amiga minha aí que falou boa noite, que adorava o deep cut, que é a Bianca, não sei se ela tá ainda, a Bianca de Moraes, conversei com ela, a Bianca tem um cabelo que ama deep cutting, um cabelo maçudo, um cabelo que pede mais textura. Paulo, mas esse cabelo é fino, eu faço. Faz o que ele te pede. Se tu tem que curar algo, se tu tem um corte desse tamanho, faça pontos proporcionais. Se tem um cortezinho de um ponto, faz um ponto. E se é um que não precisa fazer nada, é só deixar cicatrizar, deixa. Entrega o que o cabelo pede. A consciência ela vai começar a vir, às vezes de erros que a gente pode cometer, mas principalmente quando tu tens entendimento, tu gera uma informação que fica armazenada. Cara, eu fiz demais nesse cabelo, não ficou legal. Poxa, já armazenei. Cara, fiz de menos, já armazenou. Então nós somos também reflexo da experiência, mas a experiência alcançada com um conhecimento e informação bem conduzida é válida. Mas se tu vai errando sem saber o que está fazendo, às vezes tu tem um talento que tu deixa de aproveitar, às vezes tu não sabe como corrigir, tu deixa de cortar cabelo, diz cabelo curto, não, fica bom, tão bom esse cabelo curto aí pra ti, não, eu acho que não, fica, eu vou deixar com medo, tá? Então vamos superar isso um pouquinho, vamos ali pro cabelo curto, para demonstrar. Cabelo curto, nós falamos que deep cutting ele precisa ser feito na estrutura do corte. Só que o cabelo curto ele é diferente, porque tu sobe, tu solta, ele se avança por cima do outro cabelo. Então, se muitas vezes com ele úmido tu cortou, como nesse caso, assim, numa camada toda igual, uma camada convexa, redondinha, reproduzindo a curvatura do crânio, tu não precisa seguir a divisão do corte, tu pode seguir o sentido que o cabelo toma naturalmente, seguindo os rodamuinhos, a percepção desse jeito. Eu posso ir buscar o corte em movimentos mais fluidos. Se eu sentir que nessa posição está funcionando, beleza. Se eu sentir que tem que ser desse lado aqui para pegar o cabelo e posicionar na minha mão, beleza. Encontre no cabelo curto a melhor posição. Olha lá, ó, o cabelo está bem cortado. Eu cortei antes. Só que ele estaria denso. Deep cut. Com a prática, tu pode até olhar para o lado. Tomara que deu certo. Acho que deu certo. Não sejam responsáveis. Vão trabalhando uma vez, duas vezes. Lembra que eu mostrei no papel, quanto maior o espaçamento, menos retira cabelo.
não mexe, isola, pega outra, projeta no corte, não inventa posição nova para fazer deep cutting, vai buscar o corte. Olha lá, ó. Vai conversando com o cabelo, só que de textura, todas elas, deep também, faz numa sessão, não mexe mais nela. Confia no método, tem um início, um meio e fim. Tem um planejamento, planeja, faz toda a área do topo, não fica olhando, não fica dando batidinha a cada... Eu adoro essa parte. Batidinha a cada tesourada. Dá uma tesourada e já dá uma batidinha, dá uma tesourada e já dá uma batidinha. Tu tens que ter primeiro a certeza que a estrutura está bem feita e depois ter um planejamento de textura. Se tu vai fazer deep cut com ele seco, faz toda a figura, segue, confia, dá certo. Se a estrutura está bem construída e a textura está vindo na estrutura e está trabalhando com afinamento, vai mexinho por mexinho, com calma. Aí, esses dias eu publiquei um negócio, Paulo, deep cutting dá trabalho? Eu não chamo de trabalho, eu chamo de capricho. De novo, ó. Texturizar todo o cabelo, Paulo, depois de seco, dá muito trabalho. De novo, não esqueçam isso. Alguns chamam de trabalho, eu chamo de capricho. Por isso que temos que fazer um atendimento dentro de um tempo adequado, entendermos como a tesoura mexe, encontrar a melhor tesoura para fazer isso. Esta franja foi cortada um pouco para trás, então eu vou buscar a linha do corte aqui. Aqui, ó. Lembra do papel? Olha como é parecido. Coisa linda. E assim, tu vai trabalhando todo o corte, toda a porção, sempre respeitando o cabelo. Claro que eu tenho muito mais a fazer naquele cabelo para finalizar, muito mais cuidado, divisões. Hoje a gente está trabalhando numa live no conceito sobre as texturas, principalmente sobre o deep cutting. Uma questão importantíssima, que quanto mais grosso o cabelo, mais rasa, mais fina deve ser a seção. Quanto mais fino o cabelo, permite-se que a base da tua divisão seja um pouquinho mais larga. Quanto mais longo o cabelo, também. Quanto mais curto o cabelo, mais rasa é a divisão. Não adianta dar passos largos com divisões no deep cutting. Tu faz um buraco. Como é que tu sabe isso? Eu já fiz. Eu já quis acelerar cabelos grossos para tentar, volta tudo de novo, volta todo mexinho por mexinho. Quanto mais grosso o cabelo, às vezes tem que ser de meio centímetro, a profundidade da seção. E a movimentação da tesoura daquela forma que a gente conversou e mostrou para vocês. Para quem chegou depois, a revisadinha do que a gente mostrou sobre deep cutting, estávamos mostrando para a galera as questões da posição da mão, do polegar, que não é legal mexer a mão desse jeito, porque olha, a tesoura já não está no gordinho do dedo aqui no fundo, na posição 1. Na 2, tu já começa a mexer a mão inteira. Então, traz ele para o... Eu chamo de gordinho do dedo, que é essa bolsinha aqui perto da palma da mão. Carinhosamente chamado por Paulo Bassani de gordinho do dedo, que é aqui, ó. Esse fofinho aqui, ó. Ali. Gordinho do dedo, daí tu mexe o polegar. A tesoura foi para frente, tu mexe toda a mão.
E aí as duas lâminas se movimentando, a chance é de tu criar um picotado. Picotado porque eu preciso fazer, ó, a lâmina. Eu preciso fazer a lâmina, esta lâmina, passar, ela passa pelos fios. Vou fazer um fundo melhor. Ó. Aí, ó. É importante movimentar só o polegar para que a lâmina, esta aqui, passe pelos fios. E passando desta forma, tu dominou a técnica. Se eu mexo as duas lâminas, a chance de eu ir cortando o cabelo e criando picotado é maior. Então vale a dedicação, vale o cuidado para que a gente trabalhe na posição 1, polegar bem suave e fia. No intervalo fica batendo tesoura. Porque o deep cutting mudou a minha vida e os meus resultados. E eu quero que mude os teus também, tá? Então isso é extremamente válido, pertinente a gente trabalhar não com o polegar lá para dentro. Colocou o polegar lá para dentro, ó, mexe as duas lâminas. Então a gente precisa, o pessoal falou indica marca de tesoura. Galera, eu, assim, ó, marcas tem demais, tem muita coisa boa, tem muita coisa falsa também. Hoje eu uso uma marca de tesoura chamada Okyo, O-K-Y-O, Okyo. Era uma marca que a minha distribuidora Keone aqui de Passo Fundo tinha, ainda tem para distribuir. Eu gosto do material, acho super bacana, indico também, uso, tenho 4 tesouras desta marca. Mas tem as marcas clássicas, né? Eu também, outras questões, vocês viram que eu tenho tesouras... Já voltei. Pequenas e grandes. Faço também dip com uma pequena, mas ela tem um resultado característico. Essa história, eu respeito sempre aquela questão, meça sua mão na tesoura. Eu tenho tesouras de 7 polegadas, tenho de 5 polegadas, para cada parafuso eu uso uma chave. Então, assim, eu uso a tesoura pelo resultado, não pelo tamanho da minha mão, não por isso. Então, tenho tesouras grandes, tenho tesouras pequenas, e elas me facilitam resultados, acessos quando ela é pequena, picotado, cortezinho quando ela é menor, mas tenho tesouras de 7, quase 8 polegadas, então isso é muito particular. Mas a gente precisa entender que uma tesoura menor, ela tem uma velocidade de fechamento mais rápida. Uma tesoura maior é como se fosse uma árvore caindo, né? E uma árvore menor, Então, a lâmina de uma tesoura acima de 6 polegadas, para mim, é a melhor para fazer deep cutting, porque ela tem uma velocidade mais lenta na passagem da lâmina. E como ela é mais longa, ela consegue dar essa lentidão na passagem sem criar picotado. Uma tesoura de lâmina mais curta, às vezes ela já fechou, então tu pode criar um pouquinho de um picotado misturado com deep cutting, eu não tenho tanto controle. 6 polegadas para cima, essa é uma 7 polegadas, são as minhas preferidas para fazer deep cutting. Então, nós mostramos um pouco desta técnica chamada deep cutting, os seus controles, mostramos no papel, mostramos as posições, do jeito certo, do jeito errado. Falamos que é muito difícil fazer deep cutting no cabelo úmido. Tecnicamente dá para fazer, mas não é a mesma coisa, tá? Porque aquela passada de lâmina da tesoura sobre os fios, que é essa passada aqui, ó, essa sobre os fios, no cabelo seco é muito melhor. Tá? Então, quando tu vai fazer isso, tu precisa só informar tua cliente assim, gentilmente, olha, eu não terminei o teu corte, eu estou secando e com ele seco farei o acabamento. Aí ela continua tranquila no celular, porque se tu construir uma estrutura, mesmo que esteja geometricamente perfeita, às vezes tu seca,
ela tá toda assim, ó, tipo uma engrenagem sem óleo. Não, mas tá perfeito, mas tá sem óleo. Então ela não funciona. A textura é óleo. A engrenagem funciona. Então tu só avisa ela, porque uma cliente que ouve o secador, ela já imagina que o cabelo terminou. Concordam? Então se tu secou, ela vai ver talvez um peso e fala, meu Deus, explica antes, olha, eu vou secar e com ele seco faremos todo o final do acabamento. As minhas clientes aqui no meu espaço já sabem, são tranquilas, mas toda cliente, mesmo que seja antiga, em uma mudança de corte, onde mudar é bem mais complicado do que refazer o trabalho, eu conto a história, faço a estrutura, digo que não está pronta, seco e com calma, mantenho a serenidade e o entendimento de que fase da obra eu estou. Se é no início da obra, no meio da obra, no final da obra. Não me desespero, uso o método, a técnica, confio no método e a gente vai ter sempre o resultado. Então, um pouquinho revisando, sempre respeitar aqui, ó, técnica de linha, vai fazer o deep cutting lá a 0 grau. Camada, vai lá na camada. Graduação, faz ele lá na graduação. Direcionado para o lado, camada igual, mesma coisa, sempre na direção, na posição do corte. Não faz isso e texturiza, porque tu pode mudar a figura, tá? Primeiro movimento do dip na posição do corte. Paulo, mas e depois? Às vezes tu vai conversando uma sessão com a outra, isso é uma evolução, uma conversa, mas lembra que fase da obra eu tô? Primeiro eu faço na posição do corte, depois eu escuto o cabelo e vou entregando o que ele me pede. Paulo, tu conversa com o cabelo? Sim. Eu enxergo coisas, ele me pede, eu entrego na texturização. Texturização é muito a tua assinatura. Então eu preciso ouvir o cabelo e saber em que momento eu texturizo. Tu que é um cortador, um cabeleireiro, eu quero que tu não faça mais desse jeito que eu vou descrever. Quando cortamos um cabelo curto, um chanel graduado, ou transformamos um cabelo em algo mais curto, enfim, nós temos uma desconfiança da nossa própria capacidade. Ou seja, a gente começa a construir o corte e já começa com a batidinha e desfiando. Vai dizer que tu não fez isso ainda. Vai dizer que nunca fez, ó. Começa a cortar, batidinha. Nem construiu a figura ainda e já está texturizando. Então, o pessoal que está me falando que o Wagner está me dizendo que o som não está saindo. Está saindo som, só dê um positivo, estão me ouvindo? Por favor. O som está saindo, galera. Manda um coração ou um joinha aqui nos comentários para eu continuar, senão eu volto à explicação. Então eu falava da dita batidinha, né, nas transformações, ou seja, tu está construindo a casa, porta, fazendo a boneca que fazer em lina tem sentido. Olha lá. Aqui, ó. Constrói, vem aqui, larga e já começa. Pega outra, corta e já começa a batidinha. Aí vem aqui, pá. Aí já começa. Nem cortou o outro lado e já tá dando batidinha e texturizando. Tu perde a referência, tu tens que confiar no método, ficar tranquilo, saber que tu constrói e que o papel de parede, a textura, a luzinha, se fosse uma obra, vai vir na hora certa. A gente não levanta a parede ainda com tudo úmido, vai lá e coloca papel de parede, porque estava no projeto, está no meu projeto. Mas em que fase tu vai começar a fazer isso? Então, às vezes, quando a gente texturiza demais antes de terminar a construção, a gente perde e mexe a guia, e aí aquilo vai virando alguma coisa e às vezes dá certo. E se deu certo, todo mundo está feliz, mas tu não sabe como fazer de novo quando ela volta. Isso também acontece, né? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de texturização, dentre vários que eu tenho, porque eu tenho tanto assunto. Hoje eu estava na minha casa junto com a minha esposa e fazendo uma
uma lista, né, de assuntos que eu poderia tratar com vocês nas nossas lives. Meu Deus do céu. Eu escolhi texturização. Nós falamos só de uma, deep cutting, apresentado de uma forma assim rápida, mas eu tenho certeza que alguns pontos foram importantes para vocês, para poder ajudá-los a praticar, estimular, ter coragem de entender como ele funciona. Mas tem muita coisa boa, tem muita coisa e eu posso garantir para vocês. Hoje eu recebi mais um corte de cabelo que eu gravei no meu curso online. E eu estou muito feliz, muito feliz do que foi gravado e da forma como está sendo gravado. E do Paulo Bassani que foi gravado, sabe? Eu tinha medo de virar um personagem, sei lá, não. Fui eu 100%, meu jeito de explicar em cada parte, em cada jeito. Está ficando muito legal. Então, dentro de alguns dias, esse curso está pronto, encaminhado para poder ser comercializado. E eu terei muito orgulho desse primeiro trabalho. Para quem me conhece, vai encontrar o Paulo de verdade, que já conheceu em sala de aula. Vai ter um material riquíssimo em detalhes, uma enciclopédia de corte, para poder consultar, assistir, compreender e crescermos juntos, individual daí também, que a gente pode fazer esse tipo de trabalho para dar suporte. Mas eu estou muito orgulhoso de tudo que eu consegui captar e o que chegou na minha mão. Esse é o meu jeito de educar. Quem está aqui pela primeira vez me conhecendo, seja bem-vindo. Se tu está assistindo essa live em outro momento também, seja bem-vindo. Espero que a gente possa crescer juntos, nos vermos mais vezes, toda terça e quinta, ou em outros momentos até presencial, para que essa profissão de cabeleireiro cresça, o cortador seja respeitado, você vire uma referência em cortes de cabelo, que a tua vida financeira seja plena, que você fique feliz com os serviços que entrega e que a gente tenha o prazer de usar essa tesoura e honrar a profissão de cabeleireiro, seja na área que for, colorista, escovista, maquiador, toda a área da beleza, ela precisa ser reconhecida, mas nós precisamos entregar em alto nível. Para sermos reconhecidos, respeitados, temos que entregar em alto nível. Cortes em alto nível, colorações em alto nível, mecha em alto nível, para que a gente possa se destacar no mercado. Eu falei que eu ia dedicar um pouquinho para conversar com alguém que possa me contar, se alguém tiver afim de bater um papo comigo aí pra gente, temos mais uns minutinhos, só para contar se essas técnicas de textura fizeram a diferença, se alguém gostaria de participar. Manda um pedido aí para participar, galera, sem vergonha, sem medo. Lá, vamos cortar sem medo e vamos contar um pouquinho também dessa experiência rápida. E se vou falar do deep cutting. Se alguém aprendeu conosco nos cursos, que pode confirmar que funciona. Será que eu vou convidar alguém? Ou alguém... Ah, Carla, nós vamos nos ver, Carla, com certeza. Só lá pedir para participar, galera. Opa, temos aqui. Vamos ver quem que me chamou. Ah, Dionis, vou aceitar aqui. Cadê a minha amiga? Aceita lá, Dionis. Não, tá ruim a ligação lá. Ah, A internet tá ruim. cadê ela? Manda de novo o convite. Manda de novo o convite para eu aceitar aqui. Eu aceitei, acho que só ela não conseguiu entrar. Vamos ver aqui. Sei. A internet tá ruim. Maria, você abaixa aí o volume, meu bem, porque tá ruim a internet ali fora. Não sei se é ali fora, se é essa chuva. Mandei um convite para alguém, para ver se vão aceitar. Mas, pessoal, bom, nós estamos até que a pessoa que eu mandei o convite aceite e apareça conosco, né? Ah, lá. Bom,
que não está acontecendo, não tem problema, talvez não seja para a gente conversar assim nesse momento. Vamos ver se tem mais alguém. Última tentativa. Última tentativa. Vamos ver se eu encontro alguém aqui. Já sei. Convidei. Vamos ver. Vamos ver. Enquanto isso, pessoal, vamos falar um pouquinho de informações, né? Então, o pessoal aceitar. Aí eu mandei o convite para uma amiga minha. Vamos ver se ela vai aceitar. Né? Se ela não entrar, aí vamos ver se a galera participa. Vamos lá. Só para recapitular uma coisa importante, ó. Aproveitar a informação, né? O jeito de pegar o cabelo, vocês notaram que eu pego diferente. Não pego ele só nessa posição de corte, assim, ó. Na posição clássica, ó. Pego ele deste jeito, ó. Então é como se eu recolhesse os dedos, venho para cá e aí consigo posicionar. Isso é melhor para o deep cutting, tá? Eu tenho meu backstage aqui com o recado. Ah, sim, a minha esposa veio aqui falar que temos uma questão. É que eu bato às vezes aqui, falo assim, não tô mexendo, então tá tudo certinho. Bom, pessoal, a internet às vezes pode dar um pouquinho uma oscilada. Aqui na minha cidade hoje foi assim. Peço perdão, tá, se aconteceu alguma questão, mas o coração, os guris estão aí, vem? Sim. Eles vêm dar um tchau, hoje é dia da criança, só para se despedir. O coração da nossa informação, toda a essência, tudo aquilo que a gente passou, eu tenho certeza que a imagem não tremeu, que o som não caiu. Então, eu queria agradecer a vocês por essa noite, essa live também nós vamos deixar salvo para vocês reverem, tem muita informação legal. Vocês que curtiram o nosso quadro aqui e a nossa live, printa, compartilha, me manda, marca lá para a gente poder também, né, compartilhar no nosso Instagram, nos stories. E eu espero que vocês estejam curtindo toda a forma, o método, a metodologia Paulo Bassani de ensino, a forma de explicar, a forma de se comunicar, para que a gente realmente cresça juntos. Vem cá, mano. Vem aqui. Ó. Agora, para me despedir, eu tenho meu mascote aqui, ó. Meu mascote que sempre aparece nas lives. Hoje é dia da criança. Vamos subir um pouquinho aqui, mano, pro pessoal te ver. Vem no meu colo aqui. Olha lá, ó. Sabia, pessoal, que eu e o Inácio fizemos uma live, né, Inácio? Ficou legal? Tu gostou? Vamos fazer mais uma uns dias? Sim? Então tá jóia, querido, amado. As crianças são a nossa alegria. Eu tenho 2 meninos, um de 10 anos e o Inácio de 5 anos. A todos vocês que têm criança... Vem cá, vai fazer quantos? Agora começou, né? Você soltou. Eu vou fazer... Olha quantos anos eu vou fazer. 6. 6 anos o Inácio vai fazer 6 anos. Nossa, se vocês não têm filhos, isso não importa, todos nós fomos criança, todos nós temos que continuar com essa alegria, um pouco da ingenuidade, a resolução rápida e o prazer em coisas simples, como é a natureza das crianças todas, tá? Ótima noite, vamos se despedir do pessoal? Mano, vem cá. Vou dar um tchauzinho, tenho mais uma criança aqui, ó. Vem, mano. Miguel apareceu. Tá perfumado, hein, mano? Ganhou presente. Dia das crianças com 10 anos já não tá mais no brinquedo, tá? Já ganhou perfume, roupa. tu só quer coisa do Homem-Aranha, né? É? E até tem uma coisa lá na... Pai, peraí. Bom, então fica a minha homenagem a todas as crianças, a todos nós que fomos crianças um dia. Ótima noite para vocês. Obrigado de coração e quinta-feira a gente se encontra. Fiquem com Deus. Ótima noite.